que nós iniciássemos agora com a apresentação de Teca, 20 minutos. Logo a seguir seria a professora Nete, professor Neilton, e fecharíamos com a Carol. Teca poderia ir anotando as questões e deixar para respondê-las tudo no final. Por que eu digo isso? Porque é sempre... a gente não sabe muito bem o que dá a tecnologia, se ela aguenta mesmo tudo isso, até quando, se dá um problema, se não dá. Como se trata de uma defesa, eu preferia que todos pudessem falar e que Teca fosse respondendo, dentro do possível, a cada uma das questões no final. Vocês concordam com isso? Pode ser, gente? Pode ser, Teca? Pode sim. Então, Teca, é tudo contigo. Força e foco e sorte. Aqui na... Obrigada. Só preciso saber como eu faço para colocar o slide. O Yuri está online. Teca. 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 Ele disse, Teca. Ele disse, Teca, que tinha te colocado como apresentadora. Aí você vai lá no maisinho. Deve ser aí. No maisinho. Tem que compartilhar sua tela, é isso? Não, não é isso não. Não? Não. É Tá. adicionar a apresentação. Tá aí? Carregar uma apresentação? Isso. Tá, obrigada. Aí você vai achar no computador. Aí você vai enviar. Professora, já está transmitindo? Não, então, agora eu falo contigo. Enviar. Fora daqui. Enviar, Yuri. Enviar. Vê aí. Certo. Vai carregar 2%. Aí carrega rapidinho. Tá, mas enviar para área de trabalho, é isso? Calma aí. Enviar. Deixa eu abrir meu RNP aqui. Tá. RNP. Tá, já tô vendo aqui. Aí você vai carregar o documento e vai lá em cima no botãozinho azul, enviar. Aí ele vai carregar. Certo. Achei. Obrigada. Achei aqui. Eu, Teca? Tá carregando. Tá. Demora um pouquinho. Pronto. Eu vou desligar a câmera aqui para que não tenha problema. Os professores da banca, por favor, permaneçam. Certinho. Bom, começando assim, hoje, numa tarde de segunda-feira, em tempos de pandemia, eu quero primeiro fazer alguns agradecimentos, né? A professora Eliana, minha orientadora, que caminhou junto comigo durante todo esse percurso do mestrado, né? Acolheu as minhas inquietações, as minhas limitações e os meus desejos. Muito obrigada, Eliana. Além de orientadora, você se tornou uma grande amiga. Quero agradecer muito à banca, ao professor Neilton, à professora Carolina, no exame de qualificação, a honra de ter a professora Nete na minha defesa. Para mim é um momento de muita emoção.
ter uma pessoa que é referência nos estudos de infância e da educação infantil no Brasil, na minha banca. Agradecer aos muitos e muitas amigos e amigas que estão comigo hoje virtualmente, e os que não puderam estar também me mandaram muitas mensagens, uma rede de energias positivas em tempos sombrios e difíceis que a gente está vivendo. Quero agradecer especialmente ao grupo de professoras parceiras que estiveram comigo durante todo o percurso do campo, né? E vou falar um pouquinho do meu trabalho, vou compartilhar hoje com vocês. É um trabalho que me causou deslocamentos, desequilíbrios e muitas alegrias. O título é Infâncias, Poder e Resistências nas Narrativas Docentes. Eu vou falar um pouquinho agora da minha trajetória. Eu sou professora da Rede Municipal Pública de Porto Seguro. Meu nome é Valdirene, mas eu sou popularmente conhecida como Teca, que é um apelido que eu tenho desde os 2 meses de nascida. Eu atuei e ainda atuo já faz 23 anos só na rede pública, nos distritos de Caraíva e aqui em Porto Seguro. Tive a alegria de estar mestranda do PPGR, né, impulsionada pelos amigos próximos, em especial o professor Neilton, que além de um colega de trabalho, é um amigo muito querido, né? E nesse percurso, eu consegui transformar significativamente a mim mesma, que para mim foi a grande potência desse trabalho. E no coletivo, consegui produzir outras possibilidades. Eu tenho muito orgulho de ter tido o privilégio de ser escolhida pela professora Eliana, porque eu já havia feito algumas tentativas de mestrado em outras localidades, quando em nossa cidade nem se imaginava ter uma universidade federal. Não alcancei sucesso, né, mas perseguindo esse sonho, eu persisti, né, com as minhas inquietudes, com as minhas limitações, e não desisti, e não desisto. E para pensar a pesquisa, inicialmente, eu participei como aluna especial do PPGR no ano de 2017, a primeira turma que foi implantada no campus Porto Seguro. E me aproximei das relações raciais, não tinha muita aproximação anteriormente. Eu, como professora do município e também com uma experiência no sindicato dos trabalhadores de educação, pensava mais as questões de classe, né? Era uma temática que realmente estava não distante, mas menos próxima. E eu construí um projeto, quando fui aluna especial, que foi impulsionado pela professora Idalina, né? E também pelo professor Leonardo Lacerda, do curso de extensão que eu fiz em Relações Raciais e Educação. Só que esse projeto inicial, ele sofreu algumas alterações. Eu tive a oportunidade, né, como eu disse anteriormente, de ir para o Rio Grande, de viajar, de buscar um desejo de cursar componentes da infância, já que o programa não oferecia, e muito impulsionada, incentivada pela professora Eliana, eu pude passar um semestre no Rio Grande do Sul, cursando os componentes da infância. E no meu retorno a gente conversou e a gente acabou reconstruindo esse projeto, essa proposta, né, a partir do meu encontro com Foucault,
nas aulas da professora Eliana, de políticas públicas e relações raciais. Então, esse pesquisador, esse filósofo, né, esse pensador, mexeu e mexe muito comigo. Foucault foi uma pessoa, um estudioso, que a partir dos seus escritos eu pude me repensar enquanto pessoa, enquanto professora. E pensando a partir dos estudos iniciais dele, porque eu estou engatinhando nesse processo, né? Eu sou pequenininha ainda perto da dimensão e da produção e da complexidade dos estudos Foucaultianos. Eu me aproximei dos pesquisadores e pesquisadoras, dos estudiosos, que também o têm como referência, e uma das pessoas é a professora Anete, na educação infantil. E a partir disso, reconstruir a minha problemática, que foi definida da seguinte maneira: como nós, professoras e professores da educação infantil, pensamos a infância e a ela atribuímos significados sociais, políticos, culturais e pedagógicos. Então, foi buscando pensar sobre essa problemática, pensar sobre a infância, é que eu me movimentei nesse trabalho. E já iniciando nos estudos de Foucault e dos pesquisadores que eu tenho como referência, foi a partir dessa hipótese, né, que a gente pensou na problemática, né? Os saberes presentes nas narrativas docentes foram historicamente sendo constituídos nas práticas que põem em jogo as relações de poder e saber e constroem sentidos hegemônicos sobre as formas pelas quais compreendemos a infância. Então, foi a partir dessa hipótese que eu busco pensar a infância, junto com as minhas parceiras de pesquisa. O objetivo geral foi conhecer, problematizar, tensionar, a partir dos saberes das professoras e professores que atuam na educação infantil do município de Porto Seguro, as concepções de infância, identificar em suas narrativas os movimentos de aceitação, resistência aos processos de normatizações escolares. E mais ainda, os objetivos específicos eram impulsionar conversas e potencializar, na convivência com as professoras parceiras, problematizações acerca da infância, ensaiar novas alternativas para pensar a infância e outras possibilidades de se estar no mundo. Pensar outros possíveis. E aí eu elenquei aqui alguns parceiros teóricos com quem eu trouxe para pensar o trabalho como referência, o Foucault e os estudiosos a partir dele, René Scherrer, Silvio Galo, professora Anete Abramovics, Maria Isabel Budes, Veiga Neto. Esses tiveram muito mais, parceiros, mas eu quis destacar alguns do trabalho. Foucault pensando as relações de poder e saber. Para Foucault, a sociedade está implicada nas relações de poder e saber, e esse poder não está localizado distante de nós. Ele está entre nós, ele está nas relações sociais, ele passa por nós. E é um poder que é exercido nas relações, mas o Foucault também apresenta a possibilidade de que nessas relações também acontecem as resistências. Que ele não é um poder imperativo, que só domina, mas que nessas relações sociais existem as resistências. Existem brechas, existem fugas e rupturas. É um campo de forças, é uma relação de forças que se movimentam no tecido social
de forma heterogênea. E aí eu pensei e trouxe, assim, inicialmente o René Cherré, porque eu tive a oportunidade de participar no Rio Grande do Sul de um seminário com o professor Silvio Galo, intitulado Infâncias, Poder, Aprender, e o professor Silvio Galo disse, todos os professores de educação infantil deveriam ler o texto Infantis, o livro dele, que ele tem pouco material traduzido no Brasil, e a partir eu consegui comprar o livro, adquiri o livro, né? É uma leitura difícil, complexa, mas a partir do Silvio Galo eu fui lendo textos do Silvio Galo, pensando como que o René Cherré pode contribuir para o campo da educação infantil. Ele trabalha com a noção do dispositivo pedagógico da infância, né, que vai dizer que é um conjunto heterogêneo, organizado em forma de uma rede, né, com leis, proposições filosóficas, discursos, pensamentos, instituições, né, ações de administração, máximas morais e religiosas. Ele vai dizer que esse dispositivo, ele coloca em funcionamento um observatório, o estabelecimento de um terreno artificial da observação de fatos e dos gestos da criança na sua integralidade. E ele ainda vai dizer que ocorre, a partir do dispositivo, uma pedagogização integral que está além da escola. Ela está em todo o tecido social. E ele ainda vai dizer que de nada adiantaria atacar apenas a escola. O que nós precisamos atacar é esse sistema. É todo um sistema que, mesmo que não houvessem escolas, esse dispositivo continuaria atuando, porque ele tem uma função dominante. E aí, pensando, a professora Nete, que me ajuda muito em todo o meu trabalho, eu me arrepiei em muitos dos textos que eu li e pensava, essa mulher me representa. Pensar a educação infantil com a afirmação das diferenças é o percurso que eu quero fazer. Não dizendo que esse é o único. São muitos, são múltiplos. Mas é nesse percurso que eu quero continuar. Sou pequenininha ainda, como eu disse, estou rastejando como um bebê, mas é nesse campo, é pensar a educação infantil na afirmação das diferenças que eu quero continuar a minha proposta enquanto pessoa, enquanto professora da Rede Pública Municipal de Porto Seguro. Também tem a professora Maria Isabel Burges, que me ajudou muito para pensar, e o professor Veiga Neto, na noção de governamento, né, de que Foucault, que é um termo traduzido pelo Veiga Neto, mas que foi cunhado por Foucault, a governamentabilidade, e que o Veiga Neto traduz isso, né, como um conjunto de ações possíveis, é uma ação, né, que trabalha sobre um campo de possibilidades e inscreve-se no comportamento dos sujeitos. Uma ação sobre ações. Né, para Foucault, quem é governado são sempre pessoas, são homens, indivíduos ou coletividades. Que eu achei também importante trazer um pouco, né, uma noção inicial para o meu trabalho. E assim, eu desenvolvi alguns capítulos, né, fiz uma apresentação inicial, trouxe a educação infantil, falando um pouco de alguns aspectos, né, porque nenhum trabalho é totalitário, não tem como você falar tudo num texto, né, eu fiz alguns recortes e trouxe os conceitos, trajetória histórica, legislação, falei um pouco da educação infantil municipal e pública de Porto Seguro, que é o meu chão, é de onde eu falo, né, trazendo algumas especificidades da nossa cidade e da educação infantil. Não foi uma tarefa fácil, infelizmente, no momento que eu fui buscar esses dados, a Secretaria de Educação, ela estava ainda construindo uma memória, né, então eu tive pouco material,
E eu penso que talvez o meu trabalho pode ser o início da construção de uma memória para a educação infantil do município, talvez, né? No capítulo seguinte, eu falei sobre o dispositivo pedagógico da infância, pensando a partir de René Chérret, né? Trazendo também em todos esses textos as narrativas das professoras com quem eu trabalhei, né? Com quem eu me juntei. E aí falando a partir de Chérret, também com a professora Anete, pensando a infância de outras maneiras, né? Pensando as infâncias, né? Como ir junto com as crianças, não tem receita, é um construir na medida é um produzir na medida do que se constrói. E nessa construção, nessa produção com as professoras, eu abro 2 textos que são menores, mas que indicam algumas problematizações que podem ser feitas na educação infantil a partir da prática e a partir das narrativas das professoras, né? Uma é em relação às relações étnico-raciais, em que uma das perguntas de uma das professoras em um dos encontros foi: podemos falar raça ou etnia? Que intitula esse trabalho. Gêneros e sexualidades, que foi uma narrativa de uma professora do grupo, que compartilhou conosco um dos questionamentos de uma das suas crianças. Professora, você é sapatilha? Então, para mim, foi um trabalho desafiador, me deslocou muito da minha concepção de infância anterior e de professora, né, como a detentora do saber, como a que tem as verdades científicas. E assim, eu descrevo algumas emergências nesses 2 textos em relação às relações étnico-raciais, gênero e sexualidade, para pensar essas problematizações na educação infantil. E como é que eu fiz, como é que eu pensei a produção dos dados, né, para análise, para problematizações? Eu fui perseguindo algumas pistas, né, conversando muito com a professora Eliana, e as propostas que a gente tinha de pensar que tipo de pesquisa, né, de metodologia de pesquisa a gente ia construir. E aí, inspiradas na metodologia, não na metodologia, mas inspirada em Deleuze e Guattari, a gente pensou na cartografia, e eu fui buscar alguns autores que trabalhavam com a cartografia: Passos, Kastrup, Escócia, Meyer, Paraíso, em que esses autores e autoras vão dizer que a metodologia deve ser construída no processo de investigação e de acordo com as necessidades colocadas pelo objeto de pesquisa e pelas perguntas formuladas. O que dizem as professoras? Como pensam a infância? A cartografia, ela entende o conhecimento como invenção, e a pesquisa é sempre intervenção, né? E parte do pensamento de que foram construídos regimes de verdade, e essas verdades excluem outros discursos políticos, econômicos, sociais e culturais. Uma marca da cartografia, né, ela sempre investiga um processo de produção, o acompanhamento de percursos e a conexão de redes. É sempre interferir na produção de uma realidade. E foi para mim
um exercício difícil, uma prática que requer muito mais exercícios do que eu pude fazer nessa proposta, mas foi muito feliz, foi muito afetuoso, foi muito coletivo, né? Foi compor um plano de forças com esses sujeitos, com esse grupo. E aqui eu elenco alguns elementos que foram surgindo como pistas, né, iniciais. Eu apresentei inicialmente um cronograma, fiz um convite às professoras, a 20 professoras do município efetivas da rede municipal que atuavam na educação infantil, que atuam na educação infantil. Esse convite partia de uma adesão livre, não esteve vinculado à Secretaria de Educação, a nenhum órgão, né, à escola. Eu utilizei o espaço para reunir as professoras que aceitaram participar da proposta da PLB Sindicato, dos Trabalhadores da Educação, que tem lá já uma sala de reuniões e disponibiliza aos grupos da cidade. E a partir disso eu convidei as professoras, enviei um convite para elas, né, e realizei uma proposta inicial, um cronograma inicial de encontros, né, 8 encontros, nos meses de setembro a dezembro, em sábados não letivos, né, para não interferir no trabalho das professoras da escola. E a partir disso, fiz um primeiro encontro, né, dessas 20 professoras. Inicialmente, 10 confirmaram participação, mas no decorrer do processo tive 3 desistências. Eu fiquei muito preocupada quando tive as desistências, né? Essa coisa de querer dar conta de tudo, de abarcar tudo, me acompanhou, me inquietou, né? Achando que eu podia dominar uma realidade. E a cada encontro, né, com essas 7 professoras que permaneceram até o fim, foram momentos de inquietações, discussões, problemáticas levantadas, encantamentos. E a cada encontro que eu saía, as minhas forças estavam mais renovadas para pensar nessa possibilidade outra de construir uma pesquisa, mesmo como uma pessoa que está iniciando nesse processo, né, e que tem muitas limitações. Eu realizava, assim que chegava nos encontros, o registro de campo, e aí a gente também continuava se comunicando por mensagens eletrônicas, WhatsApp, e-mail, fizemos imagens. Já no 5º encontro, eu pensei na planilha de caracterização dos sujeitos para fazer essa apresentação das professoras no texto. E no último encontro eu sugeri para o grupo, né, uma escrita livre. As temáticas trabalhadas, elas foram inicialmente sugeridas por mim, mas a partir do 2º encontro, as professoras já trouxeram também as suas inquietações para a gente pensar, né, juntas. Não foi fácil. Em muitos momentos eu sei que escorreguei, mas essa intensidade do envolvimento das potências das professoras, elas foram muito bonitas, né? A gente foi percebendo que, no decorrer das discussões, nós, sim, acompanhamos os movimentos de adaptação às normatizações escolares, à infância colonizada,
mas que em muitos momentos nós resistimos a isso. Nós impedimos. E foi pensando nessas resistências que, como Foucault bem coloca, da mesma forma que as relações de poder acabam formando um tecido espesso que atravessa os aparelhos, as instituições, sem estar localizado num lugar específico, também ocorrem os pontos de resistência, que atravessam as estratificações sociais, né, as unidades individuais, que são distribuídas de modo irregular e são disseminadas no tempo, no espaço, podendo provocar levantes de grupos, de indivíduos, e podendo provocar rupturas. E como bem disse a professora Nete em seus textos, a infância pode ser uma forma de opor-se ao poder sobre a vida. Né? Se a biopolítica é o poder sobre a vida, as resistências podem se opor ao poder sobre a vida. E foi pensando nisso que eu desenvolvi a minha pesquisa, que com certeza tem falhas, mas tem um esforço, não só meu, mas de todas as professoras que puderam estar presentes. Foi um movimento bonito e pensando numa educação infantil em que a gente ajude as crianças a pensar. E para ajudar as crianças a pensar, como diz a professora Nete, a gente precisa pensar. E pensar não a partir de essencialismos, de fundamentalismos, né, de regimes totalitários, como tem se espalhado e está colocado no tecido social. Mas na educação infantil, nós podemos travar uma luta antifascista, incansavelmente, cotidianamente. E foi esse movimento que eu busquei e vou continuar buscando, porque esse grupo de professoras vai continuar. Nós vamos continuar estudando, problematizando, pensando, criando outros possíveis. Foucault marca muito a minha pessoa, porque ele faz enxergar, faz eu ver, fez eu ver, o que sempre teve aqui, a fascista que existe em mim. E isso mexeu muito. Como braços do Estado que somos, a gente pode pensar diferente. E nesse percurso, eu deixo algumas imagens, que aqui está saindo desfocada, não sei se vocês conseguem visualizar, não sei porquê, dos nossos encontros, né, com as professoras. Em alguns momentos nós estávamos todas juntas, em outros não, mas não foi feita nenhuma imposição, né? Mesmo com a minha apreensão, com a minha inquietude, com a minha ansiedade, a gente conseguiu construir um processo coletivo e solidário. E como produto, nós sistematizamos em conversas que foram sendo definidas no decorrer dos encontros, um site educacional. Eu entrei na roda.com.br, construído em coautoria com as professoras,
porque tem escritas, tem imagens nossas, tem livros, tem artigos, tem vídeos e textos sugeridos, enviados e recebidos, né? Foi uma troca constante. O site, ele materializa nossas discussões e está aberto. É uma construção inicial para que outras problemáticas novas, outras, comuns à infância, vamos construir. Que experiências serão possíveis? E, sobretudo, sobre quais movimentos nos posicionaremos nesse emaranhado de movimentos em que a professora Anete diz: é um terreno dele. E para que serve a teoria? Para que serve a pesquisa? Ela diz: serve para a sua vida. A pesquisa, eu penso que serve para a sua vida. Para a gente não se meter em algumas enrascadas que a vida nos coloca. E aí